Olá, querido estudante. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e estou gravando uma aula hoje para vocês sobre potenciação. Essa aula é direcionada aos alunos do 9º ano e será transmitida pela internet, pela TV e pelo aplicativo, para ninguém ter desculpa para não estudar. Vamos começar então? Vem comigo aqui. Bom, para começar, nós temos aqui então um slide que fala um pouquinho sobre bactérias, tá? Ah, mas é aula de matemática, não tem problema, a gente pode misturar as coisas. Então, o que está dizendo aqui nesse slide? Nós temos uma tirinha que fala sobre o mundo das bactérias, certo? O mundo das bactérias, nós temos aqui uma bactéria e ela está reclamando que ela está muito sozinha. O que acontece? Ela resolve se duplicar e se transforma quando faz esse plop. Quer dizer que ela se duplicou e se transformou agora em 2 bactérias, certo? Aí, essa bactéria que ficou aqui, ela resolve o quê? Ela resolve se duplicar também e se transforma em outras 2. Essas 2 bactérias aqui resolvem se duplicar também e elas se transformam em 4. Então, nós tínhamos 2 bactérias, cada uma dessas 2 deu origem a mais 2 bactérias, e nós ficamos com 4 bactérias, certo? Bom, como que as bactérias conseguem fazer isso? Como que elas conseguem ter esse poder de se duplicar? Bom, as bactérias, elas são organismos unicelulares que têm a reprodução assexuada ou sexuada, tá? A reprodução assexuada é aquela em que uma única bactéria se separa e dá origem a outras 2 bactérias. Essas 2 bactérias se separam e dão origem a 4 bactérias. Essas 4 bactérias se separam e dão origem a 8 bactérias e assim por diante. O que acontece então? Nós vamos tendo um crescimento exponencial de bactérias, certo? O tema da nossa aula de hoje é justamente sobre exponenciais, sobre potenciação, certo? A gente vai falar sobre Estamos falando sobre reprodução de bactérias, mas poderíamos estar falando sobre qualquer outro assunto que se trate de crescimento exponencial de alguma coisa que aumenta exponencialmente. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Nós temos aqui uma bactéria, essa bactéria tem o seu núcleo fundido, ou seja, ele se separa em 2, certo? Essa separação dá origem a 2 outros núcleos distintos. E esses núcleos se separam, fazendo com que haja 2 bactérias, certo? Aqui nós temos uma imagem de uma bactéria chamada Lactobacillus. Está aumentada 5.461 vezes, para que fique visível para a gente, né? E colorido artificialmente, tá? Vocês acham que todas as bactérias fazem mal para a nossa saúde? Engano. Muitos dos alimentos que nós consumimos em casa, como queijos, leites, iogurte, leite fermentado, são utilizadas bactérias para fazer esses alimentos, certo? Essas bactérias que são boas para o nosso organismo recebem o nome de probióticos, que significa pró-vida, certo? Bom, mas e como que é esse crescimento das bactérias? Então vamos pensar aqui numa situação seguinte. Temos um quadro aqui que fala sobre o quanto as bactérias aumentam, tá? Então, eu tenho aqui um intervalo de tempo transcorrido, por exemplo, que esse tempo seja 1 minuto, tá? Então, aqui, no início do período que eu estou contando, eu tenho uma bactéria, tá? De 0, no início 0, eu tenho uma bactéria. Aí, o que vai acontecer? Depois de passar um intervalo de tempo, essa bactéria vai se transformar, vai se fundir e vai se transformar em quantos? Vai se transformar em 2 bactérias, certo? Essa bactéria que era uma, agora vira 2. E depois de 2 intervalos de tempo, ela vai se transformar em quantas? Então, eu quero que vocês façam o seguinte agora, tá? Vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão preencher esse quadro no caderno, tá? Então, vocês vão colocando aqui. Após passado, deixa eu trazer vocês aqui no quadro. Ui. Aqui. Então tá, vamos ali. Ó,
Aqui vai ser a quantidade de tempo. Ok? E aqui a quantidade de bactérias. Bactérias. Então, nós vamos fazer o quê? A passagem de tempo, ok? No tempo 0, nós temos uma bactéria. No tempo 1, nós temos 2 bactérias. Para mais um período de tempo, ou seja, depois de 2 minutos, essas 2 bactérias, elas se transformaram em quantas bactérias? Eles precisam fazer o cálculo, tá? Então, vocês vão preencher aqui tudinho, até chegar no tempo 4, no tempo 5 e no tempo 6, ok? Passam-se 6 intervalos de tempo. Esses 6 intervalos de tempo podem ser 6 minutos, 6 horas, algo desse tipo, tá? Algo nessa linha. Então, aqui 3, 4, 5 e 6. E vamos ver o que vai acontecendo, ok? Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês preencherem esse quadro. E aí, como é que tá? Terminaram? Perceberam que a quantidade de bactérias ela vai dobrando a cada intervalo de tempo? Vamos verificar. Vamos verificar se vocês fizeram certinho, tá? Vamos ver lá. No tempo 0, nós temos uma bactéria. No tempo 1, nós temos 2 bactérias. Quando passou-se 2 intervalos de tempo, essa quantidade de bactérias fez o quê? Dobrou. Então, agora nós temos 4 bactérias. Passado mais um intervalo de tempo, essas 4 bactérias dobraram e se transformaram em 8 bactérias. As 8 bactérias dobraram-se de tamanho e se transformaram em 16 bactérias. E depois as 16 bactérias se transformaram em 32 bactérias. E as 32 bactérias dobraram de novo e se transformaram em 64 bactérias. A pergunta que está na letra A diz o seguinte. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempo? Então, é muito simples. A gente vem aqui e conta. No 6º intervalo de tempo, a quantidade de bactérias era de 64 bactérias. Então, transcorridos 6 intervalos de tempo, nós teremos 64 bactérias, ok? E se for depois de 10 intervalos? Se for depois de 10 intervalos, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos continuar calculando. 4, 6, 8... Opa, 4, 6, 8 não, né, professora? Cadê o tabelador? Retomando. 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E vamos continuar fazendo. Para 7 períodos de tempo, vai ficar 128. Para 8 períodos de tempo,
vamos ter 256. Para 9 períodos de tempo, nós teremos 512. E para 10 períodos de tempo, nós teremos 2024. Então, após 10 períodos de tempo, intervalo de tempo, nós teremos 1024 bactérias. Muito bem. A última pergunta diz assim: qual expressão a gente pode usar para representar a quantidade de bactérias depois de N intervalos de tempo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para um intervalo, a gente tem duas bactérias. Para 2 intervalos, nós temos 2 vezes 2, que são 4 bactérias. Para 3 intervalos de tempo, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que são 8 bactérias. Para 4 intervalos de tempo, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seriam 16 bactérias. E assim por diante. Esta operação em que a gente faz o produto, o que é produto? É a multiplicação, certo? A multiplicação de um número por ele mesmo várias vezes é chamada de potência, certo? Se eu calculei para 4 intervalos de tempo, aqui, por exemplo, aqui eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Como a pergunta lá é para N intervalos de tempo, o que é esse N? N é um número qualquer, tá? Então, depois de N intervalos de tempo, eu vou ter que a quantidade de bactérias vai ser 2 elevado a N, certo? É uma potenciação e a base dessa potência é 2, ou seja, 2 elevado a N. Muito bem. O que é, então, essa expressão 2 elevado a N? Essa expressão 2 elevado a N, ela é definida da seguinte maneira. Imagine que a gente tenha um número real A, certo? O que é um número real? É um número que pode ser uma raiz, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número π, pode ser um número qualquer, tá? E um número natural N, certo? O que é um número natural? O número natural é o número da contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Assim por diante, até o infinito. Bom, um número real A e um número natural N tem uma expressão escrita da forma A elevado a N, certo? Essa expressão é denominada potência e representa um produto de N fatores igual ao número A. Então, A elevado a N vai ser o quê? A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes eu vou colocar o A ali? N vezes, certo? Colocar o A ali N vezes. Aqui. Tudo bem. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes eu vou colocar esse A ali? Eu vou colocar N vezes, a quantidade de vezes que está descrita em cima do A. Portanto, A elevado a N, eu repito A multiplicado por ele mesmo, N vezes. Isso é o quê? Isso é uma potência. Uma operação de potenciação é uma potência. Vamos dar uma olhada, então, em alguns exemplos de potenciação. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. O número que está aqui embaixo vai ser multiplicado por ele mesmo, N vezes. Se o número que está aqui embaixo é o 3 e o número que está em cima é 4, então eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes. 3 elevado a 4 vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 multiplicações. Quanto que é 3 vezes 3? 3 vezes 3... aqui vai dar 9, certo? Esse 3 vezes 3 aqui também dá 9, ok? 3 vezes 3 dá 9. Esse outro 3 vezes 3 também dá 9. E 9 vezes 9 dá quanto? 81. Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que me dá 81.
ok? Vamos para o próximo. Menos 2 elevado a 5. Ah, mas professor, o que muda quando o expoente é negativo? Muda quando a base é negativo, o número que está elevado a potência negativo não muda nada, tá? A gente vai fazer da mesma maneira. É o número negativo elevado a 5. Menos 2 elevado a 5 vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A gente vai repetir o menos 2 5 vezes, ok? Então fica menos 2 vezes menos 2, aqui vai ficar mais 4, ok? Menos 2 vezes menos 2, esse aqui também fica mais 4, e tem esse vezes aqui, ó, certo? Tem esse vezes ali que eu não usei. E esse menos 2 aqui eu repito, vezes menos 2. Então vai ficar 4 vezes 4, mais com mais fica mais, então 4 vezes 4, 16, mais 16. Mais 16, vezes menos 2, mais com menos fica menos, portanto 16 vezes 2, 32, menos 32, certo? Ou ainda, se você quiser e achar mais fácil, você pode fazer de outra forma, que é como? Pode fazer assim, ó. Menos vezes menos fica mais. Mais vezes menos fica menos. Menos vezes menos fica mais. Mais vezes menos vai ficar menos. Então, ele continua negativo, tá? Não pode esquecer de fazer a conta com o sinal, tá? Porque o sinal também faz parte do cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, fica como? Menos 32, certo? Também funciona. O outro. Menos 1 sexto elevado ao cubo, elevado a 3. Então, como que fica? Eu vou repetir o menos 1 sexto 3 vezes, certo? Porque é elevado a 3. Façam primeiro o jogo de sinal. Menos com menos fica mais. Mais com menos fica menos. Então, vai ficar negativo, ok? Negativo. Depois, a gente faz a conta. Como é que eu faço 1 sexto... Deixa eu pegar outra caneta aqui. Como é que eu faço 1 sexto... Vou ter que dar uma interrompida porque eu preciso pegar outra caneta. Ei, eu preciso de uma caneta. Essas ali, nenhuma delas tá funcionando. Ela tá apagando toda. Tá gravando? Tá gravando, eu sei, mas é que eu não tô conseguindo dar aula com essas canetas aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Obrigada. Testa aí, pessoal. Vamos ver. Essa... Ah, é por causa do acrílico. Não, mas não funciona no quadro também. Ó. Ela fica desse jeito mesmo? Não fica mais forte? Não, acho que é isso. Vai ficar mais que isso, acho que não. Tá, essa aqui tá melhor. Daí eu acho que vai tocando por aqui, daí depois eles tentam consertar na gravação. É. Obrigada. Vamos então para o nosso próximo exemplo. Temos aqui menos 1 sexto elevado a 3, elevado ao cubo. Como que fica então? Novamente a gente tem que fazer o quê? O jogo de sinal, tá? Menos vezes menos fica mais vezes menos fica menos. Então, aqui vai ficar negativo, menos, tá? Sabemos que vai ficar negativo. A gente já tem aqui o resultado, mas eu vou fazer o cálculo para vocês verem como é que faz, tá? Quando eu tenho multiplicação de frações, eu faço o quê? Eu faço multiplicação em cima e embaixo. Então, fica 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 fica 1.
Tá aqui? Eu vou deixar esse mesmo, fica 1, tá certo ali. Aí eu vou fazer o quê? 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 fica 216. Então, quando a gente tem uma fração, é a mesma coisa, tá? Indiferente se você está fazendo para número ou para fração, a ideia da potenciação é a mesma coisa, ok? É só você ir multiplicando a base quantas vezes está descrito em cima para fazer essa multiplicação. E se o número for um número decimal, faz alguma diferença? Nenhuma diferença. Menos 1/4 elevado a 2. Menos 1/4 elevado a 2 vai ficar como? Menos 1/4 vezes... Menos 1/4 não, menos 1,4 elevado a 2. Vai ficar menos 1,4 vezes menos 1,4, ok? Como menos vezes menos fica mais, então a gente só faz a conta 1,4 vezes 1,4, que equivale a 1,96, ok? Então, menos 1/4 elevado a 2 vai ficar menos com 1,4 elevado a 2 vai ficar menos com menos mais, 1,4 vezes 1,4, 1,96. E quando o expoente é 1, o que acontece? Quando o expoente vale 1, eu vou elevar apenas uma vez. Quer dizer que eu só preciso repetir o número, tá? Não tenho o que fazer. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Da mesma forma que 3/5 elevado a 1, 3/5 elevado a 1 é o próprio 3/5, ok? Então, quando você tem o expoente igual a 1, não muda nada. É sempre o mesmo resultado. Para nomear certinho, o que acontece? Se você tem uma potência do tipo a elevado a n, o a, que é o número que está aqui embaixo, nós chamamos de base, certo? E o n, que é o número que está aqui em cima, nós chamamos de expoente. Então, o que acontece? Nessa daqui, a base é 3, o expoente é 4. Nessa daqui, a base é menos 2 e o expoente é 5. Nessa daqui, a base é menos 1/6 e o expoente é 3. E assim por diante, certo? Então, base é o número que está embaixo, expoente é o número que está em cima. E o resultado da conta é chamado de potência, certo? Bom, vamos calcular então essas potências. O que a gente vai fazer? 4 elevado a 3. Como que eu faço 4 elevado a 3? Eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, correto? Então, eu vou deixar vocês fazerem aí 2 minutinhos para fazer, 1 minutinho para fazer esse cálculo aí, 4 vezes 4 vezes 4. Vamos lá então, 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, vamos fazer o cálculo. 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então, vamos fazer aqui. 4... 4 vezes 4 vezes 4, ok? A gente não precisa saber a tabuada do 4, certo? Aliás, a tabuada do 4 é bom que saiba, mas assim, você não tem a obrigação de saber todas as tabuadas. Mas você tem que saber construí-las quando for utilizar,
ok? É bom saber? É ótimo. Se você sabe, maravilha, parabéns para você. Se você não sabe, aprenda a construir sempre que for precisar utilizar, tá? Então, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Vamos fazer o cálculo, vamos montar a tabuada do 4, tá? Não custa nada. Vamos lá, 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 fica 1. 4 vezes 2, 4 vezes 1 fica 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Vou fazer só até onde eu precisar, tá? Se precisar de mais, a gente pode fazer mais, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui. 4 vezes 4. Então, eu estou calculando 4 elevado a 3, ok? 4 vezes 4. Olhando na tabela aqui, 4 vezes 4 é 16. E ainda tem esse vezes 4 aqui, ó. 16 vezes 4. Quanto é 16 vezes 4? Vamos fazer a conta. 16 vezes 4, tabuada do 4. 4 vezes 6, não tenho ainda, então vou continuar aqui. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24, tá? Então, vamos fazer aqui. 16 vezes 4. Lembrando que eu estou construindo a tabuada do 4 para poder calcular 16 vezes 4. 4 vezes 6 é 24, fica o 4, vai o 2. 4 vezes 1 é 4, 4 com mais 2 fica 6. Então, 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 16 vezes 4, que é igual a 64. Então, 4 elevado a 3 é igual a 64, ok? Não tenha pressa de fazer os cálculos, faça lentamente, pense antes de começar a fazer, tá? Pense antes de começar, para não fazer atropelando, não fazer muito rápido. Se preciso, faça a tabuada, quantas vezes for necessário, ok? E até chegar lá no final. Então, nosso próximo exercício é menos 1,6 elevado a 2. E aqui nós vamos praticar o quê? Vamos praticar a multiplicação de números decimais, tá? Por quê? Quanto é menos 1,6 elevado a 2? É menos 1,6 vezes menos 1,6, correto? Então, eu vou dar aí 2 minutos para vocês fazerem. Vou esperar. Vamos lá, aquela ajudinha, para quem não está entendendo muito bem. Menos 1,6 elevado a 2 é menos 1,6 vezes menos 1,6, tá? É multiplicação. 1,6 vezes 1,6. Como é negativo, o sinal acompanha. Bora lá, gente.
Conseguiu? Vem comigo aqui então que eu vou te ajudar. Menos 1,6 elevado a 2. Como é que fica então? Vai ficar menos 1,6 vezes menos 1,6, correto? Agora a gente vai multiplicar esses dois números, ok? 1,6 vezes 1,6. Para ajudar, eu fiz aqui a tabuada do 6, tá? Para ajudar a fazer a multiplicação. Quando você já estiver bem craque na tabuada, não tem necessidade de ficar construindo todas as vezes. Se você quiser consultar, também pode, mas é importante que você memorize. 1,6 vezes 1,6. Vamos relembrar como é que faz essa multiplicação de números decimais. Primeiro, a gente começa multiplicando todo mundo pela unidade aqui do primeiro número. Então, eu vou começar com 6 vezes 6. Não tem aqui na minha tabuada ainda, então eu vou acrescentar. 6 vezes 6 é 6 a mais, vai ficar 36. 6 vezes 6, 36, fica o 6, sobe o 3. 6 vezes 1 fica 6, 6 com mais 3, 9. Então, vai dar 96. Agora, eu costumo colocar o mais embaixo do 6, tá? Tem gente que coloca 0, tem gente que coloca outras coisas. Eu prefiro colocar o mais. Tem gente que só deixa o espaço. Eu prefiro colocar o mais. Agora, eu vou multiplicar todo mundo por 1. 1 vezes 6 fica 6. 1 vezes 1 fica 1. Esse 3 aqui não faz parte, porque a gente já somou ele da primeira vez. Então, vai ficar 6 com mais nada, 6. 9 com mais 6 fica 15. Fica 5 e sobe 1. Lembrando que quem fica é a unidade, a dezena sobe. 1 mais 1 vai ficar 2. E aí, 1,6 vezes 1,6 é 256? Não, a gente tem que fazer o quê? Contar as casas decimais. 1,6 tem uma casa e o outro 1,6 tem mais uma casa, totalizando 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 2 casas depois da vírgula. 1, 2. Aqui, 2,56. Então, 1,6 ao quadrado é 2,56. Mais ou menos, o que vocês acham? Menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 2,56. Precisa colocar o mais? Precisa? Não, né? O mais não precisa. O mais só precisa colocar... Só a gente precisa colocar o menos. O mais não faz diferença nenhuma, tá? Então, fica mais 2,56. Vou voltar aqui. 2,56. E o próximo? Menos 1/4 elevado a 3. Menos 1/4 elevado a 3... 2,6. Menos 1/4 elevado a 3 é o quê? É menos 1/4 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4. Então, eu vou repetir ele 3 vezes. Vai ficar assim. Menos 1/4 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4. Certo? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês fazerem e eu já volto para corrigir com vocês.
E aí, como está? Lembraram que multiplicação de frações a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo? Então eu vou fazer o quê? Esse vezes esse vezes esse. E vou fazer esse vezes esse vezes esse. A multiplicação é a operação mais simples que tem para fazer com frações, tá? Multiplicação de frações, das operações de frações, ela é a mais simples de todas. Vamos lá, mais um tempinho. E aí, terminaram? Vem aqui comigo então que nós vamos resolver. Menos 1/4 elevado a 3. Vai ficar menos 1/4 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4, certo? Tem que colocar parênteses? Sim, tem que colocar parênteses. Por quê? Porque matematicamente a gente não pode juntar dois sinais, o vezes com o menos, tá? Então por isso tem que colocar parênteses. Então vai ficar assim, menos 1/4 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4, tá? Com parênteses. Até porque se você se acostumar a colocar o parênteses, se tiver esse costume de sempre estar usando parênteses, você vai lembrar que tem que fazer o quê? Que tem que fazer a multiplicação dos sinais também. Senão você pode esquecer que tem que calcular os sinais também, certo? Fica a dica. Então vamos lá. Menos vezes menos, o resultado vai ficar menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos. Então, o resultado vai ficar negativo, ok? Agora, nós multiplicamos o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, o de cima com o de cima. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 fica 1. 1 vezes 1 fica 1. Então, aqui o resultado do numerador da parte de cima é 1. A parte de baixo, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 fica 16. 16 vezes 4, a gente já fez essa conta na aula de hoje, certo? 16 vezes 4 vai ficar 64. Se você tiver dificuldade, faça o cálculo. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24 vai 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 4 vezes 4 vai ficar 64. Então, menos 1/4 elevado a 3 vai ficar quanto? Menos 1 sobre 64. Confira aí se você acertou. Para o próximo, então. Ali, menos 1 sobre 64. Menos 3, o nosso próximo exercício é menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3. Então, vamos começar aqui, vou dar aquele tempinho para vocês fazerem. Menos 3 elevado a 3. É como? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ok? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Esse não dá muito trabalho, é só lembrar um pouquinho da tabuada do 3, né? Esse é um pouquinho mais simples. Não esqueça do sinal, ok? Como é negativo, coloca parênteses e faz a conta com o sinal. Menos vezes menos vezes menos. Vamos lá.
Fácil esse, né? Menos 3 elevado a 3 é muito fácil. Menos 3 elevado a 3 vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Menos vezes menos fica mais vezes menos fica menos, ok? 3 vezes 3 fica 9, e 9 vezes 3 é quanto? 9 vezes 3 é 27. Então, o resultado vai ficar 27 menos 27, certo? Porque tem os sinais e não pode esquecer do sinal. É super importante que você lembre do sinal. Vamos lá, vamos para o nosso penúltimo de hoje. 5.203 elevado a 1. 5.203 elevado a 1 não tem nenhum segredo. Na verdade, o expoente 1, ele é aquele que não faz diferença no cálculo, certo? O expoente 1 não vai mudar nada. Quando o número não tem expoente nenhum, na verdade, ele é elevado a 1. Então, 5.203 elevado a 1 é o próprio 5.203, ok? Bem como 9,6 elevado a 1 é o próprio 9,6, ok? Muito bem. Vocês acham que há uma diferença entre fazer menos 2 elevado a 2 assim e menos 2 elevado a 2 assim? Será que um parênteses interfere no cálculo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pela definição, tá? O que a gente tem? Menos 2 elevado a 2 quer dizer que este menos não é do 2, não é da operação de potenciação, certo? Este número, esse menos aqui, ele está na frente do 2, no entanto, ele não pertence ao 2. Quem está elevado ao quadrado? Quem está elevado ao quadrado é o 2, ok? Então, menos 2 elevado a 2 sem parênteses é o quê? O menos fica aqui fora e eu faço 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2, ok? Então, fica menos 2 vezes 2, que vai ficar menos 4. Agora, quando aparece parênteses, quer dizer que estamos nos referindo ao número inteiro. O que é o número inteiro? Pode ser positivo ou negativo. Como estamos falando de um número inteiro negativo, então o número é uma quantidade negativa. Então, o sinal tem que acompanhar na hora de fazer a multiplicação. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Como menos com menos dá mais, então ele fica positivo mais 4. Então, é simples. Se o sinal está dentro do parênteses, o sinal deve acompanhar a multiplicação. Se o sinal está fora do parênteses, ele fica na frente da multiplicação e não precisa acompanhar a conta toda, ok? Não pode errar. Vamos lá. Então, vamos fazer alguns casos envolvendo essa história de fora do parênteses, dentro do parênteses, para ver como é que fica, tá? Vamos começar aqui pelo menos 3 elevado a 2. O parênteses está aonde? Tá fora ou tá... aliás, o menos está onde? Está fora do parênteses ou está dentro do parênteses? Na verdade, nem tem parênteses, né? Então, esse menos aqui, ele não vai participar da multiplicação. Ele vai ficar apenas na frente da multiplicação. Vai ficar menos, entre parênteses, 3 vezes 3, certo? Por quê? Porque o número que está elevado ao quadrado não é o menos 3, é o 3, ok? Então, fica menos 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9, né? Então, resultado vai ficar menos 3 vezes 3, que vai ser igual a menos 9, ok? Alguma dúvida? Alguém? Vamos lá, menos 9. Vamos para o próximo lá, menos 3 elevado a 2. Aqui é a letra B, essa daqui, tá? Menos 3 elevado a 2. Como que fica esse menos 3 elevado a 2? Pensem aí, vai ficar mais ou vai ficar menos? Lá? E aí? Mais ou menos. Quem respondeu que vai ficar mais, acertou. Fica positivo. Por quê? Porque o sinal está dentro do parênteses. Então, menos 3 elevado a 2 vai ficar menos 3 vezes menos 3, ok? Menos 3 vezes menos 3. E menos com menos é o quê? É mais.
Então, aqui a gente usa o menos na multiplicação. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 vai ficar 9. Tem a necessidade de colocar o mais na frente do 9? Sim ou não? Não, né, gente? Não tem necessidade. Pode colocar, mas não vai fazer diferença, não tem problema nenhum se você esquecer de colocar o mais ali, tá? Então, menos 3 elevado a 2. Olha a diferença entre esses dois, que interessante. Menos 3 elevado a 2, sem parênteses, certo? O menos fica na frente de tudo e você vai fazer a multiplicação 3 vezes 3. Agora, com parênteses, vai ser menos 3 vezes menos 3. E fazendo menos 3 vezes menos 3, tem o quê? Jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 9, ok? Muito bem. Agora, vamos fazer a letra C. A letra C, nós temos menos 1/2 elevado a 4. Vou lá dar aquele tempinho para vocês pensarem. Menos 1/2 elevado a 4. Deixa eu apagar aqui. Menos 1/2 elevado a 4. Quantas vezes eu vou ter que colocar o menos 1/2? 1, 2, 3 e 4. Ok? Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Tudo isso. Vamos lá. Alguns minutinhos para vocês responderem aí. Tá perdido? Vamos lembrar. Menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2, a gente vai fazer esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mais 30 segundos. Vamos lá, agora dá certo. E aí, conseguiu? Vamos ver lá. Menos 1/2 elevado a 4. Como é que vai ficar então? Primeiramente, a gente tem que entender que se ele tem um parênteses, é todo o menos 1/2 que vai estar multiplicado. Então, eu tenho que repetir o menos 1/2 4 vezes. Inclusive com o sinal e com os parênteses, para não ficar juntando o sinal de vezes com o sinal de menos, ok? Agora eu vou multiplicar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. A multiplicação de duas potências, de duas frações, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, certo? Então, como é que fica? Menos vezes menos fica mais vezes menos fica menos vezes menos vai ficar mais. Menos vezes menos vai ficar mais. Então, aqui o resultado será positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vai ficar 1, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai ficar 16. Então, é mais 1 sobre 16. E aí, professora, onde que eu coloco mais? Em cima, embaixo, na frente? Como que funciona? É assim, a fração é uma divisão. E essa divisão é um número só, certo? Então, se você colocar o sinal de mais em cima, o que acontece?
você está fazendo mais 1 divididos por 16, tá? Como esse número é um número só, então a gente costuma colocar o sinal na frente, tá? Porque essa fração representa um número decimal. E esse número decimal é positivo. Então, a gente coloca o mais na frente da fração, ok? Vamos lá, então, para mais alguns. Aqui nós temos o próximo, que é 1/2 elevado menos 1/2 elevado a 4. O que muda desse daqui para esse daqui? Vamos pensar um pouquinho. O que aconteceu aqui no menos 1/2 elevado a 4? Ele ficou multiplicado o menos 1/2 4 vezes. E nesse 1/2 elevado a 4 com o sinal de menos fora do parênteses, o resultado vocês acham que vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Vocês imaginam o que acontece com esse resultado? Ora, eu vou fazer a operação diferente. Vai ficar menos 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Ok? Fica diferente do outro. Por quê? Porque o número não é negativo, o número é positivo. O sinal de menos está aqui fora. Então, ele não entra na hora de fazer o cálculo, ok? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ficar 1. Então, aqui vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E o sinal de menos? O sinal de menos vai continuar lá. Menos 1 sobre 16. Legal? Agora, vamos fazer o próximo. Menos 0,3 elevado a 2. Então, é com vocês. 0,3 vezes 0,3. Vamos lá. Eu vou apagar aqui. Menos 0,3 elevado a 2. Vai ficar, então, menos 0,3 vezes menos 0,3, certo? Eu vou repetir com o sinal, porque existe o parênteses, certo? Caso não houvesse o parênteses, a gente repetiria sem o sinal. Então, fica menos 0,3 vezes menos 0,3, ok? Agora fazemos a conta. 0,3 vezes 0,3, precisa conhecer a tabuada do 3, tá? De preferência que vocês tenham no caderno ou que vocês memorizem, que é importante. Ou, se não tiver no caderno e não memorizar, construa, tá? 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 0 dá 0. Agora fazemos para 0. 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 0 vai dar 0. 9 mais nada fica 9. 9 mais nada fica 9. Oxi. 0 mais 0 fica 0. 0 mais 0 fica 0. Então, vai ficar 0,09. Repare no seguinte. Aqui no slide, olha só. Eu coloquei sem parênteses. E aqui no quadro, eu fiz com parênteses. Está errado? Tá? Estamos calculando sem parênteses. Então, deixa eu tirar aqui. Ótimo. É bom que sempre tem algum aluno que lembra a gente quando está na sala de aula. Quando não está na sala de aula, ninguém lembra. Vamos lá. Continuando, então. 0,3 elevado a 2, sem parênteses. O menos fica na frente. 0,3 vezes 0,3. Ok? O resultado vai ficar como, então? Positivo ou negativo? Vai ficar negativo, certo? Porque o menos não faz parte da conta. Vai ficar menos 0,3 vezes 0,3 é 0,09. Então, menos 0,09. Ok?
E o último de hoje, nós temos ali menos 8 elevado a 3, com parênteses. Com parênteses. Com parênteses quer dizer que eu vou multiplicar menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, ok? Com parênteses, o sinal acompanha. Sem parênteses, o sinal fica na frente. Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, como é que vai ficar então? Menos vezes menos... Aliás, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá, 2 minutinhos. Tabuada do 8. Para finalizar, então, menos 8 elevado a 3 vai ficar menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, ok? Menos vezes menos fica mais vezes menos vai ficar menos, ok? Tabuada do 8. 8 vezes 8, essa aqui dá 64. E aí agora eu vou fazer 64 vezes 8. Vezes esse, 64 vezes 8, vamos lá. 8 vezes 4, 32, fica o 2, sobe o 3. 8 vezes 6, 48, 49, 50, 51, então vai dar 512. Positivo não, negativo, certo? Menos 512, porque menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Não importa, não é sempre que vai ficar positivo, vai depender de qual vai ser o expoente, de quantas vezes eu vou multiplicar. Então, menos 8 elevado a 3, ficou menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, que vai dar menos 512, certo? Bom, então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa. Quero dizer que eu sou muito realizada como professora. Eu gosto muito de trabalhar com matemática. Vocês que estão me assistindo são o futuro do nosso país. Sejam extraordinários. Muito obrigada.